Bom, vamos agora, né, fazer aquele algoritmozinho de ordenação, né, que a gente vê em sala de aula, o Bubble Sort, tá? E aí, o que é o Bubble Sort, para quem não se lembra? O Bubble Sort é um algoritmo que ordena valores de dentro de um vetor, tá? Ou seja, aqui em Python a gente tem trabalhado o vetor principalmente com listas, certo? E aí, normalmente a gente trabalha em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, para isso, vamos criar o nosso vetor. Nosso vetor vai ser uma lista e eu vou criar essa lista com aquele geradorzinho range, tá? Vou criar de 0 até 9. Vou criar 10 valores. E aí, por que eu estou utilizando o range? Porque eu quero, né, que o Python gere os valores automaticamente para mim, tá? Então vamos lá. Vou imprimir o vetor, tá? De forma crua mesmo, para mostrar para vocês que de fato ele criou o vetor, né, que vai de 0 até 9, tá? Bom, é isso que a gente quer. Aí veja que nesse caso o vetor ele já está ordenado, né? Como foi criado de forma automática, ele foi criado já na forma ordenada e a gente não quer isso. A gente vai utilizar uma bibliotecazinha para desordenar o nosso vetor, certo? De forma proposital. A gente vai utilizar a biblioteca random, tá? E dentro de random a gente tem a funçãozinha shuffle, certo? O que é que a função shuffle faz? Ela embaralha os dados do nosso vetor. Então veja que agora nossos dados não estão mais ordenados, tá certo? Então toda vez que eu executar, olha, tá com um embaralhamento diferente. Então o que é que acontece? A gente gera o vetor de forma automática e na próxima linha a gente vai e embaralha o vetor que a gente gerou e depois imprime na tela. Tá vendo? Então, dessa forma, a gente tem um vetor desordenado e a gente vai querer ordenar esse vetor, ok? Até agora, a gente não viu nada ainda do algoritmo Bubble Sort, certo? A gente vai começar a mexer com Bubble Sort agora. Né? O que, que a gente quer que o Bubble Sort faça? A gente quer que ele ordene. Então, eu vou pegar o vetor e vou ordenar, tá? E quando eu ordeno, imprimo de novo, certo? E aí ele mostra da forma ordenada. Isso aqui é o Bubble Sort? Não. Isso aqui é o algoritmo de ordenação que já vem embutido no Python, tá? Apenas estou mostrando para vocês o que é que o Bubble Sort vai fazer. Ele vai pegar um vetor que estava desordenado e vai mostrar na tela o vetor ordenado novamente, tá? Mas isso aqui não é o Bubble Sort. O Bubble Sort a gente tem que fazer nossa própria funçãozinha. Então vamos fazer? Vou definir a função Bubble Sort, tá? Em que dentro dessa função eu vou receber quem? Vou receber o vetor, certo? E aí o que é que eu faço com esse vetor? Eu vou querer ordenar esse vetor, tá certo? Então vamos lá. Eu vou criar uma variável fim, certo? Para descobrir aonde termina meu vetor. Onde é que meu vetor termina? Ele termina dependendo da quantidade de elementos do meu vetor. Então eu utilizo a funçãozinha len para verificar quantos elementos tem dentro do meu vetor. Pronto, aí eu pego essa quantidade de elementos e jogo lá no fim, tá? E por que eu preciso armazenar isso numa variável? Porque esse fim ele vai diminuindo, tá? A gente vai ordenar é, os valores de trás para frente, ou seja, eu sempre vou colocando o maior valor lá no final da minha lista. Depois que eu descubro, por exemplo, que 9 é o maior valor e jogo ele lá no final, eu não vou percorrer novamente até o final da minha lista, tá? A gente vai ver um pouco melhor isso daqui a pouco. Então vamos lá, vamos entrar no nosso while. Lembrando que o Bubble Sort ele vai ter dois whiles, duas estruturas de repetição, um dentro da outra, tá? Ok, então vamos lá. A gente vai repetir enquanto fim for maior do que zero. Ou seja, enquanto a lista ainda tiver um tamanho. Porque a gente vai ordenando e vai diminuindo o fim. Ou seja, a quantidade de valores desordenados vai diminuindo. Quando essa quantidade chegar a zero, significa que a gente não tem mais valores desordenados, tá? Ok. Bom, o segundo while vai ser para a gente percorrer o nosso vetor, tá? Então eu vou usar o i, eu vou percorrer de zero até fim, tá? Então i tem que ser menor do que fim, ok?
Bom, e o que é que acontece? Ó, eu vou até botar um comentáriozinho aqui. Percorrendo o vetor de 0 até fim. Tá? 0 é o valor inicial, né? Ou seja, i inicialmente é 0, depois a gente vai incrementar esse valor, até que ele fique igual a φ. Bom, então vamos comparar os valores. Se o valor atual do meu vetor for maior que o próximo valor do meu vetor, ou seja, mais 1, não é? Significa o quê? Que eu tenho que trocar essas posições, tá? Então veja, eu vou pegar o meu valor atual, vou guardar numa variável temporária para não perder ele, e vou pegar... Eita, aqui eu digitei errado, tá? Cadê? Aqui é i mais 1. Tá, eu tenho digitado errado isso aqui, agora tá certo. Então veja, eu vou pegar o valor da próxima casa do meu vetor e colocar na casa atual, tá? E na próxima casa, eu vou colocar o que eu tinha guardado lá em temp, né? Que é o valor que estava na casa atual. Pronto, realizei a troca, tá? Ou seja, se o valor atual for maior do que o próximo valor, então eu tenho que trocar esses valores, porque significa que eles estão desordenados, tá? Então eu vou colocar um comentário aqui. Realizando a troca da posição atual pela próxima, tá? Saio do if, vou incrementar meu i, tá? Porque i é 0, depois passa a ser 1, depois 2, 3, até o tamanho do meu vetor, tá? E por fim, saio desse while interno aqui, tá? E vou fazer o quê? Vou decrementar fim. Decrementa em uma casa, né, em uma unidade. Então, nesse caso aqui, fim começa valendo 10, tá? E a cada repetição eu vou diminuindo o tamanho de fim. A cada repetição desse while, não. A cada repetição desse while externo aqui, tá? Ó, esse fim não está dentro desse while, tá? Observa a linhazinha. Esse fim está dentro desse outro while aqui, ó, lá de fora. Tá certo? Bom, eu acho que agora a gente já ordenou o nosso vetor. Vamos testar? Tá? Vou testar sem executar o bubble sort, tá? Ó, tá vendo que está desordenado? Agora eu vou executar o bubble sort. Bubble sort e vou passar o nosso vetor. Passei o nosso vetor. Deu algum errinho aqui. Que na verdade é φ menos 1, tá? Por que φ menos 1? Porque eu estou comparando o elemento atual com o próximo elemento. Então, quando eu estava chegando no último elemento, eu estava comparando com o elemento que estava fora da minha lista. Então, eu não posso ir até o fim da minha lista. Eu tenho que ir até uma casa anterior do fim da minha lista, tá? Vamos rodar de novo. Pronto, agora foi, tá vendo? Ó, agora o nosso vetor ficou ordenado. Deixa eu comentar aqui a linha do bubble sort. Comentei, tá? Se eu for executar de novo, voltou a ficar desordenado, tá? Então veja que nosso algoritmo bubble sort está funcionando perfeitamente, tá? Ok. Bom, uma dica, né, para você saber o que é que está acontecendo no passo a passo, aonde é que as trocas estão sendo realizadas? Dentro desse if, tá? Então a gente pode mostrar, né, o vetor sendo trocado cada vez, por vez, tá? Então vamos lá, ó. A cada troca eu vou lá e mostro, né, a situação atual do meu vetor, certo? Então toda vez que eu estou realizando a troca, eu vou lá e mostro na tela como é que está o meu vetor, certo? Para ficar algo melhor, eu vou imprimir primeiro o vetor desordenado, tá? Ó. Imprimir vetor desordenado. Nessa linha a gente está ordenando o vetor e aqui a gente mostra o vetor ordenado, tá certo? Eu acho que nem precisa dessa última linha porque aqui já vai mostrar o vetor ordenado.
de fato, ficou duas linhas repetidas aqui no final. Então, deixa eu apagar isso daqui. Certo. Pronto. Ó, esse aqui foi o passo a passo para ordenar o nosso vetor, tá? Observe que muitos passos foram realizados pelo Bubble Sort, tá? Por isso que o Bubble Sort é um algoritmo ruim. Ele precisa realizar muitas operações para conseguir ordenar um vetor tão pequeno, tá? Mas observe, ó, deixa eu diminuir aqui o tamanho, tá? Por isso que eu utilizei um gerador automático, para ficar mexendo aqui no tamanho. Então, ao invés de gerar um vetor tamanho 10, vou gerar um vetor tamanho 5, tá? Para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então veja, inicialmente o nosso vetor desordenado estava assim, tá? Deixa eu gerar de novo, pronto, gerei um outro aqui, que o outro estava exatamente inverso. Ó, veja, esse aqui está bem embaralhado. Então, ele vai comparando elemento por elemento, tá? Vai comparando e vai fazendo as trocas, certo? Depois que ele empurra, né, esse elemento maior para cá, ele entende que esse cara já está ordenado. Então é nesse momento em que ele decrementa o fim. Então, depois dessa linha, o while só vai repetir daqui até esse carinha daqui, tá certo? Então, para vocês entenderem melhor isso, é bom fazer o debug, tá? Então a gente clica aqui, né, um pontinho aqui, o breakpoint, e clica no besourinho daqui, tá? Para fazer o breakpoint. E a gente vai lá para a tela do debug. Apertando F6 ou nesse botãozinho daqui, né, o Step Over, a gente vai passando linha por linha do nosso Bubble Sort, tá? Ó, qual foi o vetor que a gente recebeu? A gente recebeu aquela lista lá, né? O 3, 2, 1, 4, 0, certo? A gente aperta F6, qual é o tamanho de fim? Fim é 5. É maior que 0? É. E inicialmente a gente define como 0. E é menor do que φ menos 1? Quanto é φ menos 1? 4. Então vai entrar. E aí a gente pergunta, né? Olha, o elemento atual, que é o elemento 3, tá? O elemento 3 é o primeiro, né? Observe que I é 0. Então, se I é 0, a gente está nessa primeira casazinha, tá? Ele está perguntando, olha, o elemento atual é maior do que o próximo elemento, que é o elemento 2? Para a gente ter certeza, vamos selecionar aqui. Ó, realmente é o elemento 2. Então, ele está perguntando, esse cara aqui, que é o 3, é maior que o 2? É. Então, se é, a gente vai realizar a troca. Observe que o 2 vai vir para cá e o 3 vai vir para cá, tá certo? Mas para isso a gente tem que guardar o elemento atual numa variável temporária para a gente não perder esse valor, tá? Porque a gente vai substituir o valor do elemento atual. Guardei numa variável temporária, essa variável temporária está valendo 3, ó, apareceu aqui, né, na abinha de variáveis, tá certo? E a gente vai substituir agora o valor do elemento atual, vai aparecer um 2 aqui no primeiro elemento, tá certo? Apareceu um 2, ó. Então nesse momento eu tenho o 2 tanto no primeiro elemento quanto no segundo elemento. Só que agora a gente está na linha 16. Na linha 16, a gente vai pegar o que a gente guardou na nossa variável temporária e colocar no próximo elemento, que era o valor 3. Então veja que a gente trocou as posições, né, do 2 pelo 3, tá certo? E aí a gente vai lá e vai imprimir esse passozinho da troca aqui na tela. Imprimiu, ó. Antes estava 3,2, agora passou a ser 2,3. Vamos incrementar o i para a gente ir para o próximo elemento, tá? O i agora é 1, continua sendo menor do que 4, ok? E aí a gente vai perguntar, olha, o elemento atual é 3, novamente, tá? Né, que o 3 passou para cá, né? O i agora está valendo 1, então ele está perguntando, 3 é maior do que 1? É, então vai entrar no if. E aí a gente vai realizar a troca novamente, tá? O 1 vai vir para cá e o 3 vai vir para cá. Observe que aconteceu exatamente isso, né? O 1 veio para a casa 1 e o 3 veio para a casa 2, tá certo? Bom, vamos aumentar, né, o i, vamos incrementar o i. O i agora está valendo 2, tá? 2 é menor do que 4? É, então entra novamente, certo? E aí, quem é o nosso elemento atual? Nosso elemento atual continua sendo 3, tá? Porque o i está valendo 2 e aqui na casinha 2 está o valor 3. E aí ele pergunta, 3 é maior do que 4? Opa, agora não, 3 não é maior do que 4, tá? 3 não é maior do que 4, então não entra nesse if. Incrementamos o i novamente, tá?
O i agora vai passar a valer quanto? O i é 3. Na casinha 3, qual é o valor do vetor? É 4. Então ele vai perguntar, 4 é maior do que 0, né? Ou seja, o elemento atual é maior do que o próximo elemento? Então vai entrar no if, tá? Aqui a gente realiza a troca, então o 4 vai vir para essa última casa e o 0 vai voltar uma casinha. Exatamente isso que aconteceu aqui, tá vendo? E a gente incrementa o i novamente. Qual é o valor do i? 4. 4 é menor do que 4? Não, não é menor. Então a gente para por aqui, tá? Mas observe que o vetor ele ainda não está ordenado, tá? Ó, 2, 1, 3, 0, 4. Isso não é ordenado, tá? Mas quem é que está ordenado nesse vetor? Né? Garantidamente a gente sabe que a última posição é a que está ordenada, tá certo? Então esse 4 ele está ordenado, ok? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o nosso fim. Por quê? Porque eu não vou querer mais mexer com esse 4. Eu não vou comparar mais ninguém com esse 4, tá certo? Então, por isso que eu vou decrementar o nosso fim. Decrementei o fim. Fim continua sendo maior que 0? Sim. Fim, que era 5, passou a ser 4 agora, tá certo? Então, e vou reiniciar para 0, tá? Ó, observe que o i nesse momento ainda está valendo 4. Não, agora a gente vai querer reinicializar o i. Reinicializamos, o i voltou a ser 0. E aí a gente pergunta, 0 é menor do que φ menos 1? Φ menos 1 é 3, é menor, então entra. E aí a gente volta àquela perguntazinha, né? O elemento atual é maior do que o próximo? 2 é maior do que 1, então a gente vai querer trocar. O 1 passou para cá e o 2 passou para a segunda posição, tá? E a gente vai lá, imprime, né, aqui, como a gente tem feito. Incrementa o i, né, que vai passar de 0 para 1, tá? 1 ainda é menor do que 3, então vai entrar novamente. O elemento atual agora é do índice 1, tá? No índice 1 a gente tem o elemento 2. E aí a gente vai perguntar, olha, o elemento 2, ele é maior do que o próximo elemento, ou seja, maior do que o elemento 3? Não, não é maior, então a gente não vai trocar, tá? Não entrou no if e vai incrementar o i novamente, que é 1, vai passar a ser 2, tá? Na posição 2, a gente tem que valor? Tem o valor 3. A gente vai perguntar, 3, ele é maior do que 0? 3 é maior do que 0. Na próxima casa está o valor 0. Então a gente vai querer trocar. A gente realiza a troca, ó. 0 voltou uma casa e 3 avançou uma casa, tá? Incrementamos o i novamente, tá? O i agora está valendo 3. Quanto é φ menos 1? Φ menos 1 é 3, então não entra no while novamente, tá? Bom, dessa forma a gente terminou, né, de percorrer o vetor e a gente já tem garantido que o trecho está ordenado. Se o trecho está ordenado, eu não vou percorrer, não vou comparar mais o valor 3. Eu já não estava comparando mais o valor 4, agora não vou comparar mais com o valor 3. Dessa forma eu vou decrementar o meu fim. Então eu vou percorrer dessa casa até essa casa daqui só, tá? A 0, 1 e 2. Não vou chegar mais nessas outras duas casas aqui do final. Decrementei o fim. Fim agora está valendo 3, tá? Vou reinicializar o i, que agora vale 3, mas vai passar a valer 0, certo? E aí pergunto, 0 é menor do que 2, tá? Φ menos 1 é 2, então entra no while. E aí a gente vai perguntar, olha, o elemento atual, que é 1, ele é maior do que o próximo elemento é 2. Não, não é maior, então a gente não troca, tá? Incrementa o i novamente e a gente passa para o próximo elemento, tá? Quem é o elemento atual? O elemento atual agora é 2. 2 é maior do que o próximo elemento? É sim, né? 2 é o elemento atual e 0 é o próximo elemento. 2 é maior do que 0. Então a gente realiza a troca, tá? Observe que o 0 voltou uma casazinha e o 2 avançou uma casa, tá? Bom, dessa forma a gente vai imprimir aqui, né, o vetor como está na forma atual. Incremento o i, que está valendo 1, vai passar a valer 2, tá? Quanto é φ menos 1? Φ menos 1 é 2, então o i não vai ser menor do que φ menos 1, tá? Então a gente sai do while e novamente a gente vai decrementar o fim. Por quê? Porque eu já terminei de percorrer aquela partezinha, né? Essas 3 casas.
e terminou com 2 aqui ordenado. Então eu já sei que o 2 está ordenado. Vou decrementar a minha lista. Não vou mais comparar nem com 2, nem vou comparar com 3, nem vou comparar com 4. Decremento fim. Tá? Então, onde é que está o fim da minha lista agora? O fim da minha lista é 2, ou seja, está aqui, ó, tá certo? Vamos lá. É maior que 0, reinicializo o i que é 2 vai passar a ser 0 novamente, tá vendo? E aí eu pergunto, 0 é menor do que 1? 0 é menor do que 1. Então vamos lá, pegar o elemento atual. Quem é o elemento atual? É 1. O elemento atual é maior do que o próximo elemento? O próximo elemento é 0. Tá, então beleza. Vou fazer a troca de 1 por 0, tá certo? Realizamos a troca, ó. Foi invertido aqui. A gente imprime, né, o resultado aqui na tela e incrementa o i novamente. O i está valendo 0, vai passar a valer 1, tá certo? I sendo 1 é menor do que φ menos 1? Não. Né? Φ menos 1 está 1 também. Então não vai entrar nesse while, tá? Vou decrementar o φ novamente, certo? Ou seja, não vou comparar mais com 1. Decrementei o φ. O φ agora está valendo quanto? Φ agora está valendo 1. Entrei. Zerei o i. Beleza. I0 é menor do que φ menos 1? Não, não é menor. Então não tem mais ninguém para comparar, tá certo? Se não tem ninguém mais para comparar, saio daqui, decremento e não entro mais aqui, ó, porque φ agora ficou 0, 0 não é maior que 0. E aí termina a nossa ordenação. Então qual é o resultado? 0, 1, 2, 3, 4, certo? Com isso a gente termina o nosso bubble sort, né? De entender o nosso bubble sort, tá? Uma outra coisa interessante para a gente fazer aqui nesse programinha é entender o quão rápido ele é, tá? Então, para isso, a gente vai usar a nossa biblioteca Time, tá certo? O que é que a nossa biblioteca Time faz? A nossa biblioteca Time, ela tem várias funçõezinhas que pegam informações da hora e da data, tá? Então, o que eu quero é calcular quanto tempo, tá? A função bubble sort está demorando para ser executada, certo? Então, para isso, eu vou pegar o tempo antes de ordenar, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o tempo antes. Vou utilizar a biblioteca time e dentro da biblioteca time a gente tem a função time. O que é que a função time retorna? Retorna a quantidade de segundos do instante atual. Que quantidade de segundos é essa? É a quantidade desde a década de 1970. Então essa função ela vem contando os segundos desde a década de 1970, tá? Então dá um número bem grande, tá? Mas com isso ela ajuda a gente a calcular quanto tempo é de um marco para outro. A gente vai querer calcular desse marco aqui, que é o marco antes, até o marco depois da ordenação, tá? Quantos segundos demorou para o bubble sort ser executado, certo? Então, eu quero pegar o tempo aqui, calculo a diferença e sei exatamente quantos segundos demorou para bubble sort ser executado, tá? Então, vamos lá. Vou criar a variável total, né? O tempo total. Então, total eu vou pegar depois menos antes, certo? Só que segundos é um tempo muito longo para a computação, tá? Então, na verdade, eu vou multiplicar por 1000, que vai me dar o valor em milissegundos, tá? Então, vou botar aqui, conversão para milissegundos, ms, tá? Ok. Vou botar uma perfumariazinha aqui, só para a gente saber quanto tempo demorou para o bubble sort ser executado. Bubble sort demorou... Não, vou botar assim. A ordenação demorou, porcentagem F, tá? Com 2 casas decimais, certo? Milissegundos, ok? Quem é esse porcentagem F? É total. Então, com isso, eu vou saber exatamente quanto tempo demorou, tá? Para o bubble sort ser executado. Olha, o bubble sort para essa configuração aqui demorou 0,02 milissegundos, certo? Eu vou comentar esse print aqui porque ele influencia, tá?
Mas por que demorou tão pouco tempo aqui nesse caso? Por dois motivos. Primeiro, que esse vetor é muito pequeno. E segundo, que esse vetor aqui já chegou quase ordenado, tá? Ok. Pronto, comentei aqui, vamos executar de novo. Ó, tá demorando bem pouquinho, tá? 0,01. Vamos aumentar o tamanho desse vetor? Ao invés de 5, vamos colocar 100. Olha, com tamanho 100, tá demorando 0,78 milissegundos. Já aumentou um pouquinho, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó, o tamanho do vetor. Tá vendo como ele cresceu? Eu vou tirar isso daqui para a gente não perder o foco da gente visualizando o tamanho do vetor, tá? Pronto, vou mostrar só isso daqui. Ó, tá demorando aí entre 0,7 e 1 milissegundo, né? 1,5, então já tá demorando mais um pouquinho. Vamos aumentar para 1000. 1000 já foi aqui 115 milissegundos, tá? Já aumentou um pouquinho. 10.000. Olha, já está demorando um pouco mais, tá? Então, é essa informação que a gente quer extrair dos nossos algoritmos de ordenação, tá? Quanto tempo eles demoram para ordenar? Para ordenar apenas 10.000 valores, né? Pode parecer muito 10.000 valores, tá? Mas não é. Para a computação isso é um valor muito baixo. Ele demorou 10 segundos, tá? Então, se a gente dividir isso daqui por 1000, isso aqui vai dar 10 segundos, tá? Então foi um tempo longo, demorar 10 segundos para ordenar apenas 10.000 valores, certo? Então a gente para por aqui nesse vídeo, certo? Mas a nossa intenção é aprender outros algoritmos de ordenação e comparar com o Bubble Sort, tá? Comparar o desempenho, né? A velocidade, tá? O quão mais rápido são os outros algoritmos, tá? Ok.